A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nessa tarde. Amém, irmãos? Que a presença de Deus nos encha nessa tarde. Que a presença de Deus esteja conosco. Que a graça e a misericórdia de Deus nos alcance. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa, o seu trabalho, o seu ministério. Que Deus cuide da sua saúde, que Deus cuide das suas finanças, Deus cuide do seu casamento, em todas as áreas da sua vida, irmãos. Que Deus venha colocar as mãos, que Deus venha abençoar, que Deus venha curar, restaurar, transformar. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou gravar mais um vídeo para terminar o testemunho, qual eu estava contando para os irmãos, amém, irmãos? Sobre o que aconteceu na minha vida, né, em 2021. Irmãos, para a glória de Deus, eu estou aqui, né, para contar esse testemunho para os irmãos, para que os irmãos venham entender como Deus é misericordioso, como Deus, Ele ouve a nossa oração. A palavra de Deus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Irmãos, como eu falei no outro vídeo, no último vídeo, eu disse para os irmãos que eu estava indo partir dessa vida. Foi 2021. Então, irmãos, passou 2021 todo, passou 2022, né? Então, em junho de 2022, Deus tirou meu filho de perto de mim. Olha como que Deus trabalha na nossa vida, irmãos. Não adianta nós reclamarmos, não adianta nós queremos as coisas do nosso jeito, na nossa hora, só aquilo que nos agrada. Não, nós temos que esperar no Senhor, porque Ele que faz a coisa certa. É Ele que faz tudo perfeito, porque o nosso Deus é perfeito. Amém, irmãos? Irmãos, em junho de 2022, o meu filho veio morar com a irmã dele. E eu fiquei lá, como eu disse para os irmãos, eu estava cuidando de 2 sobrinhas. Irmãos, mas quando o meu filho veio embora para a cidade onde minha filha estava morando, que hoje eu também estou, para a glória de Deus, eu falei para minha filha, falei, já que final do ano eu tô indo embora. Ela falou, ai mãe, assim do nada. Eu falei, não é do nada não, Deus disse que eu vou embora final do ano. Irmãos, eu ainda fiquei lá, nessa cidade onde eu morava, por 6 meses. Ali, cuidando das minhas sobrinhas, uma morava comigo, eu cuidava da outra, né? Irmãos, foi uma luta muito grande, mas também foi gratificante para mim, irmãos, ter ficado ali na obediência, porque nós temos que obedecer a Deus, né? Quando Deus fala, nós temos que obedecer. Um filho não obedece o pai, o filho, que é um bom filho, ele obedece o pai. Então, é assim, nós com Deus, nós somos filhos de Deus, né? Nós somos herdeiro de Deus, mas co-herdeiro com Cristo. Então, eu fiquei ali na obediência, na dispensação do Espírito Santo, esperando a hora de eu vir embora, porque eu não sabia para onde Deus ia me mandar, não. Deus disse que eu ia embora, irmãos, e eu ali toda feliz, e eu tava doente, né? Nessa época eu tava doente novamente, porque o diabo, ele não tem trégua, né, irmãos? Ele não tem hora para trabalhar, ele não tem hora marcada, não. E ele não tem área da nossa vida que ele também não quer destruir. Eu fiquei ali, irmãos, por 6 meses, esperando, aguardando a permissão de Deus para vir embora. E ali eu falava para as pessoas, eu vou embora, eu vou embora. Eu comecei a falar, eu vou embora para tal lugar, que é onde eu moro hoje. As pessoas se assustavam, né? Porque, irmãos, eu era uma pessoa sem valor. Porque o servo de Deus, aquele que é escolhido, ele não tem valor. Ele não é bem visto. O diabo usa as pessoas para humilhar a gente. Então, quando eu falava que eu vim embora para onde eu tô morando hoje, as pessoas ficavam admiradas. Nossa, essa pessoa não tem nem onde cair morta, vai embora para essa cidade, porque onde eu moro hoje não é uma cidade grande. É uma cidade linda, maravilhosa, que eu amo de paixão, né? E eu fiquei lá 6 meses esperando a permissão de Deus para mim vir embora, irmãos. E para a glória de Deus, né? Quando chegou o final do ano, 20 de dezembro, eu despedi, né, da minha irmã, a qual eu cuidava da neném dela. Foi aniversário da minha sobrinha, qual eu amo muito a minha sobrinha. Eu amo os meus irmãos, eu amo os meus parentes, né? Não tenho mágoa de ninguém, não. Irmãos, quando chegou o final do ano, olha só, irmãos,
Deus enviou o comprador para o barraco que eu morava, irmãos, era um barraco. Pensa na situação, irmãos. Mas Deus já tinha me dado a direção, Deus já tinha falado comigo quem ia comprar. Ele deu ali a instrução, quem ia comprar. Eu só não conhecia as pessoas, irmãos. Mas Deus envia, Deus faz tudo perfeito. Né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós não temos que reclamar do que Deus faz na nossa vida. Tudo que Deus faz na nossa vida é para o nosso bem. Ele enviou as pessoas certas, me pagou direitinho, irmãos, e eu vim embora. Para a glória de Deus, irmão, 21 de dezembro de 2022, eu vim embora. Eu não sabia nem para onde eu estava indo, mas Deus foi me falando para onde eu estava indo. Irmãos, eu vim embora. Eu vim morar com os meus filhos. Chegando aqui, irmãos, aí que eu fiquei mais doente ainda. Meus filhos saíam para trabalhar e eu chorando, e eu comecei, irmãos, a pedir a morte. E eu falei para Deus, Deus, em 2021, o Senhor queria me levar. Eu fiquei triste, eu chorei, mas não é porque eu estava com pena de deixar esse mundo, porque esse mundo não é nosso, irmãos. Nós não pertencemos a esse mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. E eu não tenho nada aqui. Falei, Deus, quando o Senhor queria me levar, eu chorei, mas não foi para não deixar esse mundo, foi para não deixar o meu filho naquele lugar. Mas já que o Senhor é tão misericordioso, que o Senhor nos trouxe para cá, agora o Senhor pode me levar. Porque eu estava preocupada com meu filho vender o barracão, com meu filho resolver o que tinha de resolver, e o meu filho vir embora. O que me preocupava era isso, porque eu não queria o meu filho lá, irmãos. Como eu falei no último vídeo, eu não aceitava o meu filho naquele lugar de forma alguma. De jeito nenhum, irmãos. E aí eu falei para Deus, Deus, agora o Senhor pode me levar. Tá tudo resolvido lá, eu não tenho mais nada lá, meus filhos não tem mais nada para resolver lá, agora o Senhor pode me levar. Irmãos, perdão, irmãos. E aí, irmãos, eu comecei a falar com Deus. Eu falei, eu quero ir embora, me leva daqui, porque eu não quero ficar aqui mais. Eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora desse mundo. Porque quando o Senhor queria me levar, eu fiquei triste, mas não foi tristeza de deixar o mundo, nem de deixar meus filhos, irmãos, porque filho não é pra gente, os filhos são para Deus. Deus só nos usa para gerar. Mas é para Ele, é Ele que manda, Ele que conduz, Ele que capacita, Ele que guarda. O que nós podemos fazer por alguém? Nada. Nada. Porque a palavra de Deus fala, sem mim nada podeis fazer. Então, o que eu podia fazer pelos meus filhos? Nada. Eu apenas gerei, eu apenas cuidei ali, né? Porque quem criou foi Deus, quem sustentou foi Deus, quem guardou foi Ele. Aí eu comecei a falar para Deus, Senhor, agora me leva. Agora tá tudo resolvido, eu não deixei nada para trás, não deixei filho. Ainda falei, Deus, eu não tenho filho pequeno, eu não tenho neto, e eu não tenho nada que preocupar. Meus filhos já estão maior de idade, meus filhos são independentes, não precisa de mim. Eu tô aqui para atrapalhar a vida deles. Falei, Deus, não me deixa na cama para dar trabalho aos meus filhos. Eu não quero ficar numa cama dependente de uma cadeira de roda. Eu não quero ficar dando trabalho aos meus filhos. Agora o Senhor pode me levar. Irmãos, e teve um dia que os meus filhos saíram para trabalhar e eu fiquei deitada. O que é que eu fazia, irmãos? Porque o diabo é assim, ele luta de todas as formas, né? Para nos atrapalhar, né? Para acabar com a nossa vida. E eu deitei, irmãos, e eu pendurei a cabeça ali na cama. Ali na intenção de cair e quebrar o pescoço, né? Porque o nosso corpo é pesado, o pescoço não suporta o peso do nosso corpo. Eu deitei ali e falei, Deus, eu quero ir embora, eu quero morrer, me leve, eu não quero ficar aqui insistindo. Irmãos, eu fui chorando. Aí até que enfim eu levantei, irmãos. Ali Deus me consolou, eu levantei. Irmãos, por incrível que pareça, eu entrei no banheiro novamente para tomar banho, né? E novamente Deus falou comigo. É como se a parede do banheiro, assim, na minha frente, falasse comigo. Aquela voz soou, assim, tão firme, e disse assim, 90 anos. E eu disse, o que é 90 anos? Fiquei ali pensando, até bobeira na minha cabeça. Eu falei, o que é 90 anos? Aí eu falei, Deus, o que é 90 anos? Não estou entendendo. Ele disse assim, você não pediu a morte? Você vai viver 90 anos, irmãos. Lembra lá atrás, quando eu falei de fevereiro de 2021? Deus me disse, eu vou te dar mais alguns anos de vida, só que ele não falou quantos anos. Irmãos, lá naquele momento de 2021, Deus me acrescentou mais 38 anos, irmãos. Irmãos, aí eu fui chorar. Eu falei, Deus, quando o Senhor, eu estava perto de ir embora, o Senhor disse que ia me dar mais alguns anos de vida.
E eu agradeço por isso, porque o meu filho está aqui, a gente está junto, a gente está em paz. Está tudo resolvido por lá, não tem mais nada para fazer lá. E agora eu estou pedindo ao Senhor para me levar, o Senhor me acrescenta tantos anos, Deus. Mas 38 anos o Senhor me acrescentou. Irmãos, eu não, mais uma vez eu falo para os irmãos, eu não estou falando por causa da Bíblia. Eu não estou falando por causa da passagem de Ezequias, da doença de Ezequias, irmãos. Eu não estou falando por causa disso, porque isso aconteceu comigo. Aí os irmãos podem falar, ai, irmã Natalícia, mas Deus só fala contigo no banheiro, irmãos, Deus fala do jeito dele. É onde a gente estiver, onde ele quiser. É da forma que ele quiser, que ele fala conosco. Irmãos, aí eu fui chorar novamente. Falei, Deus, agora que eu tô aqui em paz, meus filhos estão aqui, não tem nada para resolver lá. O Senhor me dá mais 38 anos, Deus. Eu quero ir embora, eu quero descansar, eu não aguento mais essa vida. Irmãos, por incrível que pareça, eu tô aqui. Irmãos, eu quero falar para os irmãos. Já se passaram, irmãos, 4 anos. Eu fiquei, irmãos, pedindo para Deus a morte, mas ainda, irmãos, resta 34 anos. 34 anos, irmãos, para mim viver. Então eu falo para os irmãos, quando Deus quer, irmãos, não adianta nós tentar fazer do nosso jeito. É onde, irmãos, eu passei muita luta aqui. O inimigo falava para mim, não se mata, você não está querendo morrer? Olha só, irmãos, quando a gente tem que ter sabedoria em pedir Deus as coisas. O inimigo falava para mim, se mata, você não está querendo morrer, Deus não quer te levar, se mata. Se mata, bebe veneno, corta seu pescoço, corta seus pulsos. O inimigo falava para mim, olha, você não gosta de dar trabalho aos seus filhos, você é uma pessoa bem cautelosa com seus filhos, você não quer dar trabalho aos seus filhos, pega uma faca, mola a faca bem afiada mesmo, vai pro banheiro e corta seu pescoço lá. Assim você não vai jogar sangue pro meio da casa, vai ficar no banheiro e ficar fácil de seus filhos limpar. Irmãos, até isso, porque o diabo, irmãos, ele observa cada detalhe da nossa vida. Deus está em nossa volta, mas o diabo está ao nosso derredor, querendo tragar a nossa alma. E era assim que o diabo falava para mim, o inimigo das nossas almas. Ele falava para mim, não, você é uma pessoa muito cuidadosa, muito zelosa com seus filhos, não gosta de dar trabalho? Pois se mata no banheiro. Lá o sangue já escorre lá no ralo do banheiro e falava comigo que era no lugar de tomar banho. Não era qualquer lugar não, lugar de tomar banho, se mata lá. Se mata lá, assim você não dá trabalho aos seus filhos. Aí lavou o banheiro, tudo bem. Quando ele chegar, seu sangue já foi tudo, desceu todo no ralo. Irmãos, eu passei muita luta, o inimigo mandando me matar. Irmãos, vocês não sabem, vocês não têm noção do que é quando a gente desespera e pede a morte. Vocês não têm noção. Aí eu fico pensando, irmãos, essas pessoas que cometem suicídio. Eles escutam, a pessoa sem Deus é uma pessoa vazia. Eles escutam, irmãos, a voz do diabo mandando se matar, mandando beber veneno, ou se dopar de remédio, qualquer coisa, pular de ponte, se enforcar. E aí a pessoa está com a mente vazia. A pessoa que não tem Deus, ele vai cometer aquilo. Porque o diabo ele vai trabalhando na nossa mente, como fez comigo. Mas eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Eu sirvo a Deus poderoso. Eu sirvo a um Deus que tem o controle de tudo na palma das suas mãos. Eu sirvo a um Deus que é dono da minha vida. Deus é o meu tudo, irmãos. Deus é o meu tudo. E eu não tenho nada nessa vida, como eu volto a repetir, nem meus filhos são meus. Deus me usou apenas para gerar os meus filhos. Então, eu entrego os meus filhos na mão de Deus todos os dias. Falo assim, é teu. Toma que é teu. Eu não posso fazer nada, eu não tenho nada. A única coisa que me resta aqui nesse mundo, irmãos, é a minha salvação. Mais nada, eu não tenho nada. É por isso, irmãos, que eu não tenho ambição com nada, eu não tenho inveja de ninguém, eu não quero enricar, eu não quero possuir bens materiais, irmãos, eu não quero ser cheio de dinheiro, eu não sou uma pessoa vaidosa, irmãos. Nada disso passa pela minha cabeça, porque eu sei, irmãos, que nada disso vai adiantar na minha vida. Quando eu for partir dessa vida, irmãos, que vai subir só minha alma, ou subir ou descer, né? Porque só existe 2 caminhos, é céu ou inferno. Quem foi para o céu foi, quem foi para o inferno foi, ninguém vai sair de lá mais, né? Só tem uma chance, só tem uma chance. Onde for não vai sair mais, se for para o céu não sai mais, se for para o inferno não vai sair mais. E é por isso, irmãos, que eu não tenho ganância com nada, eu não tenho inveja de ninguém, eu nunca quis nada de ninguém, isso não é de mim, irmãos, isso não é de mim, né? Não pertence à minha vida querer o que é dos outros. Então eu penso, irmãos, quando o inimigo
ele começa a trabalhar na vida de uma pessoa, ele não descansa enquanto aquela pessoa não acaba com a sua própria vida. Aí onde, irmãos, eu oro muito pelas pessoas que estão com depressão, porque, irmãos, eu passei por várias situações que eu creio que eu estava com depressão. Então aí o inimigo começou a trabalhar, mandando eu me matar. Porque eu estava querendo ir embora, irmãos. Irmãos, sabe, o motivo que eu ainda peço a Deus que eu quero ir embora daqui. Mas o motivo agora não é doença, não é porque ele queria me levar da outra vez. O motivo hoje, irmãos, é a falta de união, é a falta de amor, é a falta de empatia, a falta de amor ao próximo. É isso que me dá vontade de ir embora desse mundo. Porque, irmãos, o mundo já é do maligno. E a pessoa sem Deus é uma pessoa vazia. Mas as pessoas hoje, irmãos, mesmo dizendo ser evangélicos, irmãos, não têm amor ao próximo. Hoje eu falo, Deus, eu quero ir embora. Esse mundo não me pertence, eu não pertenço a esse mundo, o Senhor não me criou para esse mundo. O Senhor me criou para ti, que o Senhor venha me buscar. Mas não adianta, irmão, se eu continuar falando para Deus que eu quero ir embora, aí o diabo vai trabalhar novamente, pôr na minha mente para mim me matar. E não é isso que Deus quer, porque Deus tem uma obra na minha vida, irmãos. Deus tem uma obra na minha vida, porque Deus ainda tem um plano para a minha vida, para mim ganhar almas. E é por isso que eu estou aqui, irmãos, e eu não desisto do meu chamado. Aconteça o que acontecer, irmãos, eu não desisto do meu chamado. Eu estou passando uma luta muito grande, irmãos, por causa dessas vestes, irmãos. Minhas vestes são assim, irmãos. Não é eu que quero ser santa. Esse vestido aqui, irmãos, dá até o pé. Vai até o pé. Mas, irmãos, foi ordem lá de cima. Foi o grandão da Galileia que me deu essa ordem. De 2020 ele tinha me dado essa ordem, só que eu tinha esquecido. E quando eu cheguei aqui onde eu estou morando, ele disse para mim, vai mudar suas vestes. Vai mudar suas vestes. Irmãos, e eu comecei a trocar as minhas vestes. Só que o inimigo, irmãos, ele luta muito. Ele luta muito para me deixar as minhas vestes. Então eu falo para os irmãos, eu venho fazendo aquilo que está ao meu alcance para fazer a vontade de Deus, porque, irmãos, deixa o mundo, para mim, eu falo para mim, que eu não fui do mundo da bagunça, como eu já relatei no outro vídeo. Eu não fui do mundo da bagunça. Irmãos, deixar o mundo, irmãos, para mim não é dificuldade, não. A minha maior dificuldade, irmãos, é ficar na presença de Deus, é ter uma igreja, é ter um ministério onde as pessoas são unidas, onde as pessoas abraçam quem chega lá. Porque às vezes, irmãos, a gente chega na igreja deprimido, oprimido, triste, precisando só de um abraço. E a gente não recebe um abraço de ninguém. A gente não recebe um paz do Senhor de ninguém. Não escuta ninguém falar, irmã, tá tudo bem? Ou irmão, né? Tá tudo bem? Em que eu posso te ajudar, irmãos? E abraçar aquela pessoa. A dificuldade hoje, irmãos, é a união dentro da igreja. Dentro das igrejas. Eu quero falar aqui para os irmãos que eu já visitei inúmeras igrejas. Irmãos, eu tenho um chamado. E esse chamado, ele me faz visitar várias igrejas. Deus não me deixa dentro de uma igreja só, não. Aonde Ele manda eu ir, eu estou indo. Irmãos, quando eu vejo uma igreja, eu quero estar naquela igreja, eu quero conhecer. Porque Deus, irmãos, Ele tem um plano para a minha vida, Ele tem um propósito para a minha vida. Cada igreja que eu vou, irmãos, eu aprendo um pouco. Tudo que eu vejo ali, irmãos, é Deus me capacitando, é Deus me ensinando, é Deus me preparando para algo lá na frente. Então, o propósito na minha vida, o propósito de Deus para a minha vida ainda não se cumpriu. Lembrando, irmãos, ainda me resta 34 anos para mim estar aqui nesse mundo. Então, ainda tem muita coisa para mim fazer para Deus, porque eu ainda não fiz nada, irmãos. Eu ainda não fiz nada. Eu já orei por inúmeras pessoas, irmãos, por cura, já orei por libertação. Irmãos, no decorrer dos vídeos eu vou contar para os irmãos os milagres que Deus operou através da minha vida. Então, eu falo assim, eu ainda não fiz nada para Deus, irmãos, por isso que Deus não me levou. Porque tem um plano para a minha vida, tem um propósito na minha vida, para mim ganhar almas. E esse canal foi Deus que permitiu, irmão. Deus disse, para mim criar o canal, para mim contar os meus testemunhos. Porque eu sei que lá fora, irmãos, eu sei que pelo mundo afora tem pessoas com depressão, tem pessoas ouvindo a voz do diabo. Assim como nós ouvimos a voz de Deus, nós também ouvimos a voz do diabo. Quando o diabo fala para mim, mata, se mata,
faz isso, faz aquilo, deu até detalhe. Você não gosta de dar trabalho aos seus filhos? Faz do meu jeito, que assim você vai embora bem. Mas por quê? Por aquilo que é minha alma, irmãos. Então eu quero deixar aqui para as pessoas que têm depressão, seja adulto, seja idoso, seja jovem, adolescente, até criança com depressão, porque os meus filhos teve depressão, irmãos. Meu filho com 7 anos, a minha filha com 10 teve depressão. Hoje tem criança com depressão. Hoje tem pessoas dentro da igreja com depressão, mas não tem quem ora, irmão. Não tem quem ora. Eu já passei por isso, eu vejo muito isso. Eu chego nas igrejas, quando Deus me leva, eu chego naquelas igrejas, eu vejo pessoas com depressão, pessoas oprimidas pelo diabo, pessoas ali, sabe, com tantos problemas. E os líderes, os pastores, missionários não vê. E Deus me revela, mas eu creio assim, que é para mim enxergar. Deus me leva lá para ver aquilo. Então, eu quero falar para você, irmão, para você, irmã, para você católico, para você espírita, não importa a sua religião. Se você está com depressão, dê ouvido à voz de Deus e não do diabo, porque o diabo ele quer levar a sua alma. Ele sabe que Deus tem um plano para a sua vida. Ele sabe do propósito de Deus para a sua vida. Assim como Deus nos conhece, o diabo também nos conhece. Então, eu quero deixar aqui esse testemunho para os irmãos, para dizer para os irmãos, que o diabo ele trabalha dia e noite, ele não descansa, ele vive ao nosso derredor, a Bíblia nos fala, ele vive ao nosso derredor, esperando a quem tragar. E aquele que está fraco espiritualmente, aquele que não tem a presença de Deus, aquela pessoa vazia, aquela pessoa vazia de Deus, ela acaba caindo, né, nas armadilhas do diabo, porque todo dia nos oferece uma bandeja. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que os irmãos possam assistir esse testemunho, que os irmãos possam, que eu creio que tem alguém que possa se identificar comigo, né, e saber o que Deus tem feito na minha vida. Mas Deus não faz só na minha vida não, irmãos, Ele pode fazer na sua vida também. Ele pode fazer na sua família, Ele pode trabalhar na sua casa, Ele pode trabalhar naquilo que você precisa, Ele pode trabalhar naquilo que você espera. Creia em Deus, somente em Deus. E você aí depressivo, crê no Senhor Jesus. Vai meditar na palavra de Deus. Vai ler a palavra de Deus, porque ali Deus vai falar com você. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Mas quando nós meditamos na palavra, é Deus falando conosco. Amém, irmãos? Toma muito cuidado com essas vozes que vêm nos seus ouvidos, mandando se matar, mandando tirar a vida de alguém, mandando prostituir. Irmãos, no decorrer dos vídeos eu vou estar deixando mais testemunho aqui. Eu quero falar também para aquelas pessoas que rejeitam os seus filhos, mães, pais que rejeitam os seus filhos. Eu quero dar um testemunho aqui também para alertar pai e mãe, para alertar irmãos, alertar, né, aquela pessoa que gosta de, aquela pessoa que humilha o seu ente querido, o seu vizinho, o seu conhecido, né? É um alerta de Deus para vocês, não é meu, não, é um alerta de Deus. Amém, irmãos? Que foi para isso que Deus permitiu que eu criasse esse canal. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã, a sua família. Que Deus trabalhe em todas as áreas da sua vida, independente da situação. Não importa o que você está enfrentando, coloca a sua vida nas mãos de Deus. Coloca Deus na direção da sua vida. Fala, Deus, eu entrego a minha vida nas suas mãos, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E eu creio que o Senhor vai trabalhar na minha vida. Amém, irmãos? Assim como Deus trabalhou na minha vida e trabalha até hoje, Deus vai trabalhar na sua vida. Deus vai trazer de volta o que é seu. Eu não sei para quem é essa palavra, mas Deus manda te dizer. Deus vai trazer de volta o que é seu. Eu não sei para quem é, nem o que é. Amém, irmãos? Porque eu sou serva do Senhor Jesus e Ele me usa da maneira que Ele quiser. Só tome posse do seu milagre. Só tome posse do que é seu. Porque o que você perdeu, não perdeu não. Não perdeu não. Deus vai te devolver em dobro. Só creia no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério, a sua família. Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. Que Deus cuide da sua saúde, das suas finanças. Que Deus cuide do seu psicológico. Que Deus cuide da sua visão, da sua audição. Que Deus cuide dos seus ouvidos para que você não venha ouvir a voz do diabo, para que você venha ouvir a voz de Deus, que Deus venha consagrar a sua boca, a sua língua, as suas palavras, para que tudo que você venha falar para alguém que seja bênção, não maldição. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima tarde na paz do Senhor Jesus. Fica com Deus e até um próximo vídeo.